De volta com o atual e hoje tem um pastelzinho maravilhoso para uma ocasião assim bem gostosa, viu? Eu costumo falar que ocasiões a gente mesmo é que faz. Então pode fazer a sua e fazer esse pastelzinho de mortadela que fica uma delícia. E olha, é muito fácil de fazer, porque a massa nós vamos misturar todos os ingredientes. Então a farinha de trigo, vou deixar aqui um pouquinho, porque eu ainda vou misturar manteiga, os outros ingredientes. E eu gosto sempre de deixar, a farinha de trigo para o final, porque se precisar de mais um pouquinho, a gente pode colocar. Senão a gente vai acrescentando, a manteiga e aí ela vai aumentando até o volume. Então, aqui, junto com a farinha, um pouquinho de fermento em pó, sal já a gosto, a manteiga, de preferência em temperatura ambiente, porque fica mais fácil da gente trabalhar. No caso, para essa daqui dá. Creme de leite, vamos colocar a quantidade de creme de leite que dá um sabor maravilhoso a essa massa. Então, vamos misturar todos esses ingredientes com as mãos. Ela fica uma massa bem amanteigada, não é nada light, Sempre bom a gente falar. E aí, a gente tem que criar dar o toque, especial, o que a gente precisa para finalizar até que ela desgrude das mãos. Se você quiser saborizar essa massa, você pode. A Divina até colocou aqui a mortadela para eu colocar também a massa. E nós vamos fazer essa brincadeira. Nós vamos misturar a mortadela picadinha, porque vai dar uma saborizada à massa e quando ela for para o forno, ela vai ficar crocante. Então ela fica bem interessante na massa. Então, nossa massa já está no ponto que a gente precisa. Não precisa mais farinha, ela está desgrudando das mãos, tá vendo? Mostra aqui pertinho, ela desgruda das mãos, então ela já está pronta. Tá vendo? Se eu tivesse colocado toda a farinha de trigo, talvez eu precisasse de mais manteiga depois. Então a gente vai primeiro no olhômetro. Vamos reservar a massa aqui um pouquinho e vamos misturar o recheio, que vai levar a mortadela. Nesse caso, a gente está usando aquela mortadela bolonha, Aquela que é mais defumada, ela fica mais saborosa. Vamos colocar mussarela. Se você preferir, pode colocar qualquer outro queijo. Só evite queijos muito fortes, Por exemplo, se você quiser colocar aqui provolone. A mortadela e o provolone são dois sabores bem intensos, aí vai confundir um pouquinho. Então o ideal é um queijo prato ou até mesmo um queijo Minas, vai ficar bem interessante. Vamos colocar o requeijão para dar um toque cremoso ao nosso recheio. E aqui a gente não vai colocar sal, porque todos esses ingredientes aqui já contêm sal. Então, para não ficar demais, não coloque o sal. E pronto. Nosso recheio já está no ponto. Vamos reservar para abrir a massa. Essa massa, a gente vai... me dá uma farinha de trigo de uma vez, só para eu abrir aqui Vamos polvilhar um pouquinho aqui, de farinha de trigo. Como essa massa leva a mortadela, a gente tem que ter um certo cuidadinho para abrir, para que ela não grude, para que ela não quebre também. E eu tenho aqui um aro
Você pode marcar com xícara. Aí, no caso, se você gosta de fazer isso, é interessante investir nos seus utilitários, né, da cozinha, investir em tamanhos de aros diferenciados. Mas, se você não tem, você pode marcar com um pires, com o que você tiver. Até mesmo com a boca de um copo. É só fazer assim, ó. Se for fazer com um copo, tem copo de requeijão aí, Divina? Acho que a gente está em falta, né? De vez em quando um copo de requeijão na cozinha é bom, viu? Ó, vamos fazer bem recheadinho. Aí a gente vira, dá uma apertadinha, vem com o aro e ó, já faz o corte certinho. Olha que espetáculo! E aí nós vamos colocar numa forma de aro removível, num tabuleiro untado com manteiga, enfarinhado com farinha de trigo. A gente coloca aqui no lugar certinho, para você poder colocar vários, e pincela com uma gema e azeite, porque dá um brilho bem especial e fica gostoso. E quanto tempo de forno, Divina? 30, 35 minutos, vai depender muito do tempo, da potência, né, do seu forno. E pronto, gente, daqui a pouquinho a gente vai ter esse pastelzinho delicioso para você aí em casa. Tá vendo como é que é fácil fazer? A opção de colocar a mortadela na massa é por sua conta, tá? Eu acho que fica bem mais saborosa, né? Dá aquele sabor bem mais especial. Mas se você acha que fica mais complicado de abrir, é só não colocar e aí acrescentar apenas no recheio. E o recheio pode ser com aquilo que você também mais gosta. Daqui a pouco a gente volta com os pastéisinhos assados e muito mais para você.